Oi, gente. Oi. Começamos ao vivo. Então, eu estava pensando assim, o que eu vou falar? O que eu vou pensar? Todo dia que diz que eu tenho a participação, eu sempre escrevo uma mensagem, eu digo algo para as pessoas. E às vezes é algo que eu quero falar mesmo, porque eu quero falar, porque eu quero dizer. Então, bom dia, Alberto. Oba, o Alberto entrou. Bom dia, querido. Muito obrigado por você ter comandado o pessoal esse fim de semana lá. Nossa, foi muito bom. O Paraná está felicíssimo. Ele quer que vocês repitam essa experiência todas as vezes. Então, eu não fui lá, mas as notícias são muito boas. As notícias são muito boas. Então, assim, eu não estou aprendendo ainda a falar direito com a Câmara, você me desculpa aqui que eu me enrolo um pouco. Mas eu estava falando sobre essas coisas, né? Que falando sobre esse ano que está começando, por que eu fui para Manaus, por causa do meu horóscopo, que estava saindo do Saturno da 12 para o Saturno 1, não sei, menos mal, mas tudo é duro, tudo é difícil, né? Os astros, os deuses do Monte Olimpo são todos muito cruéis, muito duros, muito difíceis, mas ao mesmo tempo são maravilhosos. Então, há muito tempo eu mudei de horóscopo, eu não aguentei. Mas, ainda assim, eu concluí que, embora eu mude, eu não mudo. Eu não consigo realmente ser infiel a esse conhecimento da astrologia que está enraizado na minha alma. Pode ser que neste ano, em que Saturno está na 1, Plutão está na 1, eu consiga mudar de ideia, mas de ideia eu já mudei, eu não consigo mudar, realmente. É difícil, porque eu realmente, mesmo quando eu digo que eu não acredito em astro nenhum, eu acredito. Então, então estou assumindo. Fazer o quê? Não adianta posar, não, eu acredito. Não adianta. Mesmo assim, eu tenho que. A cabeça está lá. Então, é isso aí. Eu falei, eu tenho que voltar à Grécia e bater um papo lá no posto da Deméter e pedir a libertação, porque, nossa Senhora, né? É muita, é muita previsão de sofrimento difícil, né? Então a gente pode também viver uma coisa um pouco mais suave, suavizar a nossa vida. É isso que eu tenho pedido, é isso que eu tenho querido, e é por isso que eu tomo máscara, é por isso que eu me convenci que os trabalhos com máscara realmente suavizam a nossa vida. E tem suavizado. Pelo menos a minha vida tem suavizado, por mais duras e difíceis experiências que eu tenho vivido, pessoais, tem suavizado muito, 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 muito mesmo. Eu tenho assim, aprendido a suportar assim, passagens difíceis, como a passagem da vida da minha mãe, quando a passagem se foi, dos meus filhos, do meu pai, da minha avó, do meu avô. Tudo isso. Da minha primeira bisneta, que eu falo muito pouco nela, ela chama Nelsinha. Ela nasceu em coma e viveu 45 dias. E me atormentou tanto, sofri tanto esses 45 dias que me fez outra pessoa depois que ela se foi. Eu e meu filho sofremos demais. Queríamos muito que ela tivesse vivido. Muito, 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 muito. Eu olhava para ela, a imagem dela ainda está na minha mente. Tive depois mais 2 outras netas saudáveis, graças a Deus. Mas viver essa perda foi muito difícil, foi muito difícil. Então as perdas são muito difíceis, né? De forma geral, todas as perdas são. Então a gente fica pensando nas perdas que a gente sofre e as perdas que a gente provoca. Às vezes a gente nem tem consciência que está fazendo isso. Então o que eu acho que dá é um pouco mais de consciência, para que os sofrimentos futuros possam ser amenizados.
E tudo isso não basta só a gente tomar ayahuasca e a gente precisa refletir sobre as experiências, estudar um pouco sobre elas, estudar um pouco o simbolismo das coisas que a gente vê. A gente vê muita coisa que vem do nosso inconsciente, vem do nosso eu superior, e depois para fazer contatos. A gente se perde nas visões, mas a gente tem que buscar. Por isso que fazemos as instruções, damos as instruções, eu fiz um sistema de instrução antes, nos primeiros 10 anos, 15 anos da porta, eu fui muito severa com as instruções, achava-se que as pessoas não podiam faltar, que tinham que ir, tinham que estudar, tinham que ler os livros. Hoje em dia, eu já não tenho essa severidade mais, porque eu concluí que quando a pessoa não quer, não adianta forçar ninguém a nada. E eu ficava achando que é muito importante para as pessoas estudarem, para as pessoas lerem. Um dos livros que eu pretendo comentar hoje é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Dicionário dos Símbolos, que eu indiquei para vocês. Esse livro aqui esse já é o terceiro que eu tenho. Esse aqui foi o último que a Bárbara me deu. O meu estava despencando, de tanto que eu li, de tantas anotações que eu fiz. Esse ainda está novinho, mas já está começando a ser usado. Eu leio, releio, tenho esse e mais outros 3 dicionários sobre símbolos, que eu vou lendo, relendo, vendo a interpretação dos símbolos de várias maneiras, e refletindo, pensando e vendo como é que está. Como é que está. Então, eu vou mostrar aqui outra vez, ó, esse livro aqui, ó. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Muito interessante esse livro, muito interessante. Todo estudioso devia ter esse livro de cabeceira e fazer suas consultas nele. Então, vocês veem que a gente, quando eu comecei a fazer ayahuasca, eu sempre fui estudiosa, mas quando eu comecei a fazer ayahuasca, eu vi que tem muita necessidade de se estudar, porque a gente aprende muito, a gente vê muita coisa e mira muita coisa e de forma muito rápida. E se não estudar, você vai vendo, você não entende, vai para o inconsciente, que faz? Faz aquelas formas geométricas, que é quando o inconsciente não entende, ele geometriza e interioriza e fica lá dormindo. Então, quer dizer, o conhecimento está lá, mas não está sendo usado, porque ele ficou lá dentro fechado. É como você pôr dinheiro no banco e falar assim, ó, durante 10 anos eu não posso pegar esse dinheiro no banco. Então, como você faz? Está lá travado. E você esquece a conta, não muda a conta, a senha para entrar. É a mesma coisa. Então, não adianta você ter milhões no banco se você não tem acesso a isso. O conhecimento é a mesma coisa. Se você não tiver consciência, não adianta você receber a informação se você não assimilou. Então, o que é assimilar? Quando a gente não sabe, o consciente geometriza. Ele geometrizando vai jogar no inconsciente. Uma hora ele desencanta. Quer dizer, aqueles símbolos geométricos, eles transformam-se em cores, em formas e palavras. Então, para fazer isso, você tem que refletir sobre isso, você tem que pensar. Precisa pensar. Então, como eu estava falando, que eu era muito severa nas instruções. Eu achava que as pessoas tinham que ir, que não podiam faltar, que tinham que ler. Eu acreditava que as pessoas gostavam tanto do conhecimento oculto quanto eu própria gostava. E quando eu brigava com as pessoas, porque você não estudou, porque você não leu, era por amor, para querer que a pessoa estudasse. Não porque eu estava brigando, porque eu estava brava com a pessoa, exatamente. Não. Então, depois que eu percebi que as pessoas ficam realmente muito magoadas quando você chama a atenção delas. Existem muitas pessoas que elas não entendem que você está fazendo aquilo por amor, por conhecimento. Então, eu parei. Então, hoje, eu faço tudo por onde o conhecimento possa chegar.
nas pessoas, mas não obrigo a entrar na instrução. Então, eu mudei o sistema, dou as mesmas coisas que eu dava antes, mas acho que até mais. Mas eu mudei o sistema. Então, tudo aquilo que era instrução A, B, C, D, eu passei para os seminários. Então, eles estão todos, aquilo lá que a gente ensinava, está nos seminários dos feitios. Então, a gente aproveita o feitio para fazer esses seminários. E assiste quem quer. Assiste quem quer. Ninguém eu não fico lá chamando, fulano, vem cá, eu assisti isso aqui, você não sabe. Tá? Não. Assiste quem quer, no tempo que a pessoa quiser. E todo mundo fala, agora está melhor, porque eu não estou forçando. Então, aqui, ó, estou falando com você, estou fazendo o meu teste de glicemia aqui. Isso, pronto, furou o dedinho, tá vendo? Furou o dedinho. Pronto, passou. Então, vamos ver quanto deu? 127 está ótimo, lindo, maravilhoso. Né? 127 está muito bom. Todo dia eu faço isso, tá? Eu cuido da saúde. Tá? Então, voltando, então eu faço esse conhecimento. Todo mundo tem que ler, tem estudar. Não forço, não obrigo ninguém. Então, passei tudo para os seminários. E eu acho que a pessoa, não recomendo que assistam seminários. Mais do que assistam seminários, deem os seminários, ajudem as pessoas, outras pessoas a despertar o gosto para o estudo, a tornar-se consciente. Mais que isso, leiam. O brasileiro lê muito pouco. Aumentou muito o número de pessoas que leem, mas leiam mais, leiam. Então, eu fiz uma série de 55 livros. Eu fiz uma indicação, dividido por sequência, qual livro você deve ler primeiro, qual livro você deve ler depois, para poder entender a literatura espiritual. Todos os grandes iniciados escreveram. Todos os iniciados deixaram seu conhecimento para as futuras gerações. Todo mundo. Então, o conhecimento que já girou no mundo não está misterioso. E não está secreto, está discreto. Dá muito bem para se estudar, saber o que rolou nesse mundo, conforme que as religiões se formaram, as crenças se formaram, as filosofias foram criadas, porque a humanidade chegou no ponto que está. Então a gente está vendo assim, muito se falar sobre violência. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje está sofrendo interdição da Polícia Federal, acho que o Exército está entrando, com tudo, interventor e tudo. Isso é grave, gravíssimo. Muito grave. Eles podem entrar na casa de qualquer um, pode prender quem eles quiserem, pode fazer restrição de liberdade, pode fazer um monte de coisa. Por causa dos violentos, que coisa estranha. Uma cidade inteira que 25, 30 anos atrás, a letra que identificava o Rio de Janeiro era: o rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. Poxa, e agora é isso? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que um menino da favela precisa de arma para derrubar helicóptero? Precisa de metralhadora. Ele vai assaltar com metralhadora? Para que ele precisa de tanta arma? Para quê? Para quê? Então, alguma coisa a mais está acontecendo. Outra coisa está acontecendo. Que nós não estamos sabendo, entendeu? Então, a gente tem que ficar um pouco esperto com essas coisas, com essa violência. Eu fui da geração, nasci em 1945. Então, eu peguei essa geração dos anos 60 e tive a oportunidade de refletir sobre as transformações no mundo. Então, a minha geração queria mudar o mundo. E se tivesse que morrer para mudar o mundo, morreria. Tanto que eu acho que todos os meus amigos que sacrificaram a vida pela pátria
não devem ter se arrependido de ter feito isso. A gente que ficou muito chateado de perdê-los. Então, mas eu refleti, eu e muitos outros refletimos que não adianta a violência. As armas, não adianta. Não adianta. Não adianta se pegar aquele, fazer paredão, matar os maus, quem fica bom, não é bom também. A única forma de mudar é pela reflexão, pelo conhecimento, pela alma, de mudar a cabeça, de mudar o pensamento. A energia tem que mudar. Não adianta a gente querer mudar na marra. Não adianta. A gente tem que se transformar. Falar, mas o conhecimento não chega nas periferias. Chega, bem, chega. Chega. Se você quiser, chega. Você tem que avisar que a pessoa pode fazer isso. Ela pode transformar a vida dela. Essa é a informação que a gente tem que dar. Eu acredito até que eles saibam. Eles saibam que pode dar, porque eles estão tentando fazer pela violência, porque acham que é mais rápido. Não é mais rápido. A violência só traz dor para todos os lados. Entendeu? Traz dor para todos os lados. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre e nada se conserta. E não é tão rápido, não é assim, não. A transformação mental do pensamento, essa é duradoura e rápida, porque você refletiu sobre a sua vida, sobre o que você quer da vida. Então, eu estava pensando aqui, que agradecer também Marcela, Rônia, Kelly, Alberto, Maria Isabel, Luciano, que estão aqui conosco. Estou vendo quem está entrando. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por estar escrevendo aqui, para que eu saiba que vocês estão me ouvindo. Então, eu gostaria de também saber se o seu coração está começando a ser pacificado. Não é da noite para o dia, não é assim que a gente... Então, eu acho que eu já pacifiquei, não. Demora. Refletir sobre a vida demora, leva um tempo. Mas esse tempo chega. Então, eu estava vendo que a gente tem muita profecia por aí terrível, que o mundo vai acabar, que estamos entrando numa época de muita violência, de anticristo, de anti-isso, de anti-aquilo, de falsos profetas, etc. Para falar a verdade, sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, o mundo vai acabar. 1899 para 1900, o mundo ia acabar. 2000, o mundo ia acabar. 2000, então, nossa, teve gente até que praticou suicídio de medo. Agora o mundo vai acabar outra vez. Não é 2000, é 2020, 2020. Sempre o mundo vai acabar. E para quem morre, o mundo acaba mesmo. Entendeu? Acaba naquela encarnação, acabou. Tem que começar tudo outra vez. Então, pensa bem. Nós estamos aqui, vivendo a nossa vida. Então, temos que fazer que ela seja a melhor possível para nós e para os outros. Porque se nós estivermos pacificados, as pessoas em nossa volta também estarão pacificadas. Se nós estivermos cuidando da nossa vida com amor, tudo em nossa volta estará melhor. E a gente começa a aprender a comunicar-se por telepatia. Todos nós somos telepatas. Todos nós somos intuitivos. Todos nós temos uma percepção avançada sobre as coisas, principalmente quem toma ayahuasca. Ele desenvolve isso de uma forma muito mais rápida do que a maioria dos outros médiuns. Então, inclusive, o próximo livro que eu escrever vai ser sobre isso, sobre a mediunidade. Então, eu vou falar isso. E o livro que eu vou editar agora, que vai sair, vai ser sobre o feitio, o sagrado. Vou falar sobre como nós percorremos o caminho do feitio, de chegar a
a fazer o que nós estamos fazendo, graças a Deus, já quase chegando lá, quase chegando no primórdio, está indo bem. Então, veja, são realizações que nós, quanto Porta do Sol, tivemos que lutar muito para ter. Para muita gente tem fácil, para nós tudo foi difícil, foi lutar, tivemos que merecer cada cipó, cada pé de chacona, cada copinho de eu acho que nós demos para alguém, a gente teve que batalhar para conseguir. Mas conseguimos. Então, queridos, no dia de hoje, pensa no que você pode suavizar, não só para você, não para o outro. Então, começa a pensar no que falta e no que tem em excesso. Então, você diz, é difícil analisar. Então, analisa pela matéria. Então, começa pelo que você vê. Se você não consegue pensar no interior, naquilo que você não vê, que você só sente, começa a pegar no que você vê. Primeiro visível, assim, olha só em volta de você. Se tem roupa demais no guarda-roupa, tira e dá. Se tem roupa de menos, compra uma. Se tem o que? Livro demais, vê o que tem de mais e o que tem de menos tenta adquirir. Se olhar, mas não tem dinheiro, mas se organiza para ter. Se organiza para ter. Entendeu? Começa a equilibrar, limpar a sua vida. Então, você quer que as coisas se suavizem, melhorem, então a limpeza tem a ver com isso. Limpa a tua casa, deixa ela um brinco. Sabe? Começa a olhar os cantos, debaixo das coisas, está limpo mesmo, como se estivesse limpando a tua mente, sabe? Limpa a tua casa como quem se está limpando a mente. Faz isso pessoalmente. Deixa só uma empregada fazer, faz isso pessoalmente. Entendeu? Vai fazer esse exercício de o espaço que você está, ser mais organizado, de não comer em excesso, ou também não comer de menos. Buscando o equilíbrio das coisas. Reserve os momentos para você, para a sua vida. Se organize logo de manhã. O que eu vou fazer hoje? Qual vai ser a minha programação? Eu preciso fazer tanta coisa que eu não tenho tempo para fazer mais nada, não. Se você se organizar, você consegue fazer tudo. Então, o tempo é justamente para dar tempo para a gente. Eu sei que minha avó dizia assim, que quando você quer que alguém faça alguma coisa, peça para alguém que não tem tempo. Ela vai arranjar um tempo para fazer. Geralmente, quem não tem tempo, que não faz nada, ela não tem tempo para fazer nada, porque ela joga o tempo dela fora. Ela desperdiça a vida dela. Tem muita gente assim, que acha que é uma grande vantagem não fazer nada. Principalmente nós, brasileiros, que a escravidão acabou há muito pouco tempo, né? 100, 200 anos é pouco tempo. Em termos de escravidão, que os outros países já se libertaram, os judeus já se libertaram há muitos anos, mas o Brasil aqui ainda está há muito pouco tempo. Então, tanto aqueles que foram senhores como aqueles que foram escravos, eles têm a ideia de trabalho como uma coisa ruim. Entendeu? E o que foi senhor acha que o outro tem que trabalhar. Que foi escravo, acho que ele é obrigado a trabalhar. Quando ele se liberta, ele não quer trabalhar, porque aqui o trabalho significou escravidão. Então o Brasil fica nesse impasse. Percebe? Então fica difícil. Fica difícil. Então nós temos que superar esse trauma, tanto aqueles que têm trauma de senhor, né? Se o senhor acha que o outro deve trabalhar para ele, aquela pessoa que não pega nem um copo d'água de cima da mesa, não tira, não põe na pia, sabe? Que espera que todo mundo faça tudo, como aquele que tem o trabalho como símbolo de escravidão. Então não trabalha porque é símbolo de escravidão. Então eu não sou escravo, sou liberto, não faço nada. Não é assim. De um lado e do outro, não pode ser. Então temos que combater esse senhor e esse escravo que existe dentro da gente.
para podermos ser livres realmente. Livres para fazer as nossas escolhas. Então, vou deixar essa mensagem com vocês hoje. Amanhã a gente volta a conversar, tá? E à noite eu estou conversando com os participantes também. E espero que vocês nos encontrem domingo, aqui em São Paulo, em Marinque, que nós vamos estar fazendo um trabalho e comemorando o Ano do Cão, o Ano Novo Chinês. Muito bacana, vai ser uma festa bonita e também vai ser o prolongamento da festa do meu aniversário, tá? Comemorar que a cozinha está pronta, fiquei muito contente que a gente azulejou tudo isso. O alojamento também está quase pronto. Então, muita coisa já está evoluindo e acontecendo nesse ano de 2018. Nossa Senhora, 2018 é muita coisa, gente. Nossa Senhora. Nem eu pensei em viver tanto. Então, agradeço a vocês, espero vê-los daqui a pouco, no domingo. E hoje algumas pessoas vão vir aqui em casa para fazer um ensaio da banda, para a gente poder estar cantando bonitinho domingo, tá bom? Muito obrigado e um bom dia, um dia maravilhoso para todos. Tanto aqueles que entraram para lá, como aqueles que não entraram ainda, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Tenham todos um ótimo dia em paz. Não esqueça, é importante estarmos pacificados, é importante estarmos bem. Em paz significa estar bem. Não fazer o mal, não produzir o mal, não gerar o mal. É isso. Tá certo? Bom dia.